nós viemos gravar aqui com o Gilson da Golden Gate BR. Ele vai falar um pouquinho pra gente sobre banco de dados, sistema de gerenciamento de banco de dados. Ele vai explicar pra gente a diferença, né, que hoje o pessoal acaba confundindo. E dar umas dicas sobre qual a importância dos dados para uma empresa, né, explicar pra gente onde que fica armazenado. A gente vai saber um pouquinho mais aí sobre isso. O Gilson, ele estudou comigo na faculdade e foi por isso também que ele lembrou do nosso canal para poder também disseminar a informação aí com vocês, viu? Se apresente aí para o pessoal. Bom, tudo bem, pessoal? Meu nome é Gilson Martins. Hoje eu atuo na Golden Gate BR com treinamentos voltados para uma ferramenta específica chamada Golden Gate. Que é da Oracle, né? Essa ferramenta? É uma ferramenta da Oracle, exatamente. É uma ferramenta da Oracle e ela é utilizada hoje para fazer replicação e migração de dados. Legal. A gente tem ouvido falar bastante hoje em dados, informação, e a gente está numa era muito voltada para isso, né? A importância disso hoje para as empresas, Gilson, como que você tem visto, você que tem trabalhado aí bastante tempo na área, explica pra gente um pouquinho assim da importância dos dados para uma empresa. Tá bom. Então, hoje em dia os dados de uma empresa é uma das coisas mais importantes que uma empresa tem, né? Então, as empresas hoje investem aí milhões para manter esses dados aí de forma segura, de uma forma que esteja disponíveis para ser utilizados, né? E por conta disso, existe um valor agregado muito grande para os dados de uma empresa. Tá? E consequência disso é que o profissional de banco de dados, que é o meu caso, ele acaba tendo um papel aí, chave dentro de uma empresa para que consiga ajudar as empresas aí a ter um ambiente com uma qualidade e uma segurança de dados muito grande. Legal. E segurança de dados também é uma coisa muito importante, né? Não adianta só você ter as suas informações organizadas, né? Bem armazenadas, você saber consumir aquele dado se você não tem aquilo como uma segurança, mesmo porque isso pode trazer um diferencial para uma empresa, né? Então, às vezes a estratégia ou alguma informação realmente que é restrita, né? Então a gente tem que pensar, por exemplo, em fórmulas, né? Fórmulas que diferenciam aquela empresa do mercado. Então assim, isso tem que ter uma boa segurança. Mas Gilson, o que é o banco de dados? Então, o banco de dados, ele é basicamente onde a gente armazena as informações. Então, todo o sistema, ele está todo o tempo ali gerando informações e você grava essas informações e você lê essas informações. E essa gravação e leitura fica tudo dentro do banco de dados. Então, em resumo, o banco de dados é onde as informações são armazenadas. Tá? E isso serve de modo geral para qualquer banco de dados. Tá? Mas tem uma coisa bem interessante que às vezes as pessoas confundem muito, né? Que é o que é o banco de dados, o que é um sistema gerenciador de banco de dados. Tá? Hoje no mercado, por exemplo, né, o conceito de banco de dados ele é único para todos os bancos de dados, mas a gente tem vários sistemas gerenciadores de banco de dados que trabalham de formas diferentes. Como, por exemplo, nós temos o Oracle, que é a ferramenta e tecnologia que hoje eu trabalho e eu domino. Tem o SQL Server, MySQL, DB2. Tem outros tipos de banco de dados, que são os bancos de dados mais novos, como, por exemplo, Cassandra, MariaDB, MongoDB e assim por diante. Todos eles têm um conceito de armazenar informação, que é o conceito de banco de dados. Mas o conceito de sistema gerenciador de banco de dados é uma outra coisa, né? O sistema gerenciador de banco de dados é a ferramenta que manipula o banco de dados. Então, o banco de dados é onde está a informação e eu preciso de um sistema também para fazer o gerenciamento desses dados. Como que eu acesso, como que eu garanto segurança, como que eu faço alterações e assim por diante. Então, o banco de dados é onde as informações existem, e o sistema gerenciador de banco de dados é a ferramenta, o sistema que faz a manipulação e gerenciamento dos dados. Legal. É que na nossa área também, né, a gente tem bastante siglas, né? Daí vem SGBD ou SGBDR, né, que é o relacional. Exato. Então, realmente era o que o Gilson
acabou de comentar, existem várias ferramentas, né, para gerenciar esses bancos de dados. E também de acordo com a necessidade, de acordo com vários fatores, você faz a escolha por um banco de dados, né, que pode ser o Oracle, o MySQL, que é o Open Source, ou até antigamente tinha o Access também, né, que as pessoas até usavam o Access, às vezes até que eu não até sei... hoje não consideramos como banco de dados, e às mas... vezes algumas pessoas acabam considerando, né, aquele sistema que não é tão... Por que não considerar, na sua visão, por que não considerar o Access como um banco de dados? Porque o Access ele não é um SGBD completo que tem todas as features e recursos que um SGBD de mercado hoje tem. Entendi. Então ele é um sistema que armazena informações, mas ele não tem todos os recursos de um SGBD. O SGBD, na verdade, é o sistema de gerenciamento desses bancos de dados, e os bancos de dados é a estrutura de armazenamento. Então, para você ter esse gerenciamento, né, conseguir acessar, manipular esses dados, você precisa de um SGBD. Hoje a gente tem também uns novos modelos de sistemas, né, de gerenciamento, porque durante muito tempo se usou o MER, que a gente chama, né, de modelo, entidade e relacionamento. E agora esses novos SGBDs, pode dar uma prévia pra gente? Posso. O MER, na verdade, ele é uma estrutura lógica, né, que os bancos de dados na década de 80 lá foram criados, que é aquela estrutura básica. Eu tenho os dados estruturados em tabelas e eu crio relacionamentos, né, com PK e FK, desses dados. Por isso que veio o conceito aí de banco de dados relacional. Eu relaciono esses dados através de tabelas. Tá? Nos últimos anos foram surgindo o que a gente conhece como banco de dados no SQL, ou não estruturais, né? Que são dados que não utilizam esse conceito de relacionamento, né, para armazenar os dados. Por exemplo, o caso do MongoDB, que ele não tem lá tabelas, colunas, linhas. Ele usa um conceito dele que é o que chama de documento. Um registro, no caso de um banco de dados relacional, vira um documento no MongoDB. Né? E esse documento você pode armazenar ele como um formato JSON, por exemplo, que é essas novas tendências de tecnologias que estão surgindo nos últimos anos. Tá? E essa tendência é muito usada para soluções pequenas. Eu não preciso ter um banco de dados grande, relacional, um monte de coisa. Né? Se eu preciso de uma solução pequena, mais rápida de fazer e mais barata também. Então, muitas empresas estão optando por utilizar esse tipo de banco de dados hoje em dia para soluções menores e mais rápidas. Mas não podemos descartar que hoje o banco de dados relacional ainda é o mais utilizado no mercado. Com todas essas informações que a gente teve, né, a gente sabe também que hoje a gente tem vários sistemas também que estão aí nessas empresas, são bancos de dados diferentes, e às vezes a gente precisa trazer informação, né, de um sistema para outro. E como é que a gente trabalha com essa replicação de dados? No mundo de banco de dados, né, hoje tem uma ferramenta da Oracle, que é uma ferramenta mais utilizada para fazer essa replicação de dados. Então, eu posso ter banco de dados distintos, né? Lembra, cada SGBD é um sistema diferente que vai gerenciar os dados. E cada um desses sistemas, eles têm estruturas internas diferentes. Então, a forma de trabalhar, a forma de manipular os dados são diferentes. Então, eu não consigo pegar um dado, por exemplo, de um Oracle e jogar ele diretamente num SQL Server, sem fazer nenhuma conversão antes disso. Então, para que eu consiga fazer isso, para que eu consiga fazer essa conversa a nível de banco de dados, a nível do dado mesmo, eu preciso usar uma ferramenta. Tá? E a ferramenta hoje mais usada no mercado é essa ferramenta que eu tenho atuado muito nos últimos anos, que se chama Oracle Golden Gate. Com ela eu consigo pegar dados de um banco de dados Oracle e enviar para um SQL Server, por exemplo. E ao contrário também, eu posso pegar um dado do SQL Server e levar para o Oracle. E o mais legal é que essa ferramenta ela é independente de banco, né? Embora a ferramenta da Oracle, eu posso usar ela em outros bancos de dados também, não só Oracle e SQL Server, né? Posso usar para MySQL, DB2 e assim por diante. Qualquer banco de dados. Qualquer banco de dados, tá? Inclusive, né, não queria falar, mas não é propaganda não, tá? Não, gente, é só... É uma ferramenta que
Desculpa, pode Muito falar. boa. Na verdade, Muito boa. assim, como, lógico, a gente também tem algumas preferências, né? O Gilson tá na parte aí de banco de dados há um tempo, ele conhece algumas outras ferramentas ou soluções, mas assim, essa Golden Gate realmente é a melhor do mercado hoje para atuar com essa replicação, né? Sim, totalmente a melhor e a mais utilizada também. Ele também dá treinamento disso, se vocês tiverem interesse, quiser saber mais como manipular a ferramenta, como fazer mesmo essa comunicação, né? Trazer essa informação de um banco MySQL para um Oracle. Você tem essa curiosidade, você consegue também, nesses treinamentos que o Gilson faz, ele também dá esse treinamento remoto. Então, se você está em outro estado, se você quer saber mais, ele pode te ajudar. A gente vai deixar o link também aqui para vocês darem uma olhada no site. Quer comentar mais alguma coisa sobre os treinamentos, Gilson? Tem uma novidade que eu vou falar de antemão. Olha, gente, a gente vai Talvez receber notícias fresquinhas novidade aqui. inédita sobre os treinamentos, né? Hoje a Golden Gate BR, o foco começou com Golden Gate, mas a gente está com planos aí de fazer mais treinamentos, e um próximo treinamento que a gente está focando é o treinamento de Linux, tá? Para iniciantes, e Linux voltado para quem quer ser DBA também. Legal. Então, quem tiver interesse, entre em contato com a gente. Obrigado Obrigada, aí pela oportunidade de estar aqui no canal de vocês. Obrigada a você. Quero aproveitar a oportunidade para dar os parabéns. Esse trabalho que vocês fazem, eu já comentei, mas vou reforçar aqui, é um trabalho muito nobre, muito bacana, e com certeza está ajudando aí muitas mulheres no mercado de TI, né? Legal. Muito bom, muito bom a gente poder também contar com a parceria da Golden Gate BR. Eu conversando agora com ele, descobri que em 11 turmas de treinamento, 2 mulheres, gente. Então vamos aumentar esse número e vamos mostrar aí que a gente também tem bastante interesse na área. Agradecer também a parte aí masculina que vem ajudando a gente também. A gente está aqui para poder realmente ter uma equidade de gêneros saudável. Obrigada!